Vamos à análise de A Filha Perdida. Um dos filmes, eu acho que mais me pediram análise. Acho que nunca os alunos me pediram tanto uma análise quanto desse filme. E dá para entender porque é um filme que mexe mesmo, né? Que tem uma simbologia riquíssima. E nós vamos a ele, então. Primeira coisa que eu quero te perguntar é: quem é a filha perdida? Quem? Ela. A heroína do filme, Leda, é a filha perdida. Filha perdida dentro desse lugar abismal que é a relação com a própria mãe. Então, sim, o filme fala sobre maternidade. Não acho que o enfoque principal do filme seja um papel que a sociedade, que o patriarcado impõe para a mulher. Acho que está longe disso. Acho que o patriarcado não passou nem perto dessa história, desse filme. Vocês vão entender por quê nessa minha proposta aqui. Vou trazer para vocês um olhar psicanalítico baseado na teoria de Melanie Klein, de Lacan, de Jung, um pouquinho. Vocês vão ver uns nomes aqui. Vou tentar ser bem simples, mas para vocês entenderem da onde que eu tô tirando esse olhar. Então, primeira coisa, o que esse filme fala? Eu fiz um monte de anotação aqui, assistindo o filme, por causa da riqueza da simbologia do filme, tá? O filme conta a história de uma mulher presa, né, aprisionada, na sua sexualidade. Agora veja, sexualidade aqui não é essa perspectiva adulta de ter interesse por um homem e ir pra cama com ele. Não, a sexualidade no sentido pulsional, né, no sentido freudiano. Ela não conseguiu transicionar essa sexualidade de um estágio de voracidade que Melanie Klein fala. Para traduzir aqui para vocês, esse estado de voracidade, essa coisa do bebê que tá mamando no peito, ele quer sugar a mãe, ele quer voltar para aquela relação simbiótica onde ele estava dentro da mãe, né? E aí ele não consegue lidar com seus impulsos, que tem uma agressividade, ele morde o peito da mãe e a mãe briga. Então, essa voracidade, como é que acontece esse relacionamento, vai marcar o formato, né, da sexualidade de uma pessoa. A gente vê muito isso, assim, na rua, né, com as pessoas em geral, aquela criança que já tem 3 anos de idade e que a mãe tá na rua e simplesmente ela vai lá, enfia a mão no peito da mãe, tira o peito da mãe para fora ou fica mexendo no bico da mãe. O que isso denota, na verdade? Tem alguma coisa fora do lugar. Fora do lugar na criança? Não, fora do lugar na mãe, que não consegue impor limites para a criança porque não consegue impor limites no seu próprio psiquismo. Geralmente, essa criança que tira o peito da mãe para fora e fica mexendo é um menino. E geralmente isso conta sobre a mãe. Então veja que o filme não fala de uma demanda que as crianças têm, de um lado da maternidade que a sociedade não quer falar. Não tem nada a ver. A grande questão aqui é como é que uma mulher lida com a sua própria sexualidade quando essa sexualidade passa no estágio da maternidade. Então, toda mulher vai visitar a relação com a própria mãe, a própria voracidade, o seu buraco emocional, a sua fome de amor através da maternidade. Por isso que tantas mulheres vão ter depressão pós-parto, vão ter uma série de dificuldades ali. Por quê? Porque aquela memória de quando a mãe era bebê está aprisionada lá no inconsciente e a maternidade traz isso à tona. O que a gente percebe no filme? O filme apresenta a maternidade dela pra gente quando as filhas já estão maiores, né? Então, a gente percebe que ela deixou que a situação ficasse naquele estágio, principalmente com a mais velha, que foi aonde ela reproduziu mais as deficiências do seu vínculo simbiótico com a mãe. Então, num determinado momento do filme, ela conta que a mãe, conforme ela crescia, a mãe ia se afastando dela. E ela tá com toda essa fome de amor e toda essa raiva do afastamento da mãe aprisionado dentro dela. Então, quando ela tem a filha, o que ela faz? Ela vive essa simbiose que ela não viveu com a mãe, com a filha, se nutrindo da filha e não estabelecendo limites para a filha. Aí vem a segunda filha num momento psíquico da filha maior difícil. Por quê? Porque ela está transicionando ali na fase anal, que Freud denomina ali por volta dos 2, 3 anos de idade, e ela tá na posse. E de repente aquela mãe que não impôs limites para ela, porque se nutria dessa relação, precisa nutrir uma outra criança, já tá num nível de exaustão assim, sem igual.
E não consegue impor limites para a filha porque não consegue dominar a própria raiva. Por quê? Quando a voracidade dos filhos se manifesta, quem é mãe aqui sabe bem o que eu tô falando, a gente respira fundo. Por quê? Porque acorda a nossa própria voracidade. E a gente tem medo dessa voracidade e dessa raiva que está guardada com essa voracidade de não ter tido a intensidade daquilo que gostaria de ter. E quem não lida bem com isso, teme que isso venha. E quantas mães se trancam no banheiro, respiram fundo e falam: não tô suportando o choro dessa criança, não tô suportando essa criança falando mãe, mãe, mãe. Por quê? Tá falando dessa fome de amor da criança que mostra para a mulher a fome de amor dela, que ela não sabe muito bem como lidar. Soma-se a isso um casamento complicado, onde o marido dela é mais um filho, né, que não consegue ajudá-la nesse processo de corte do cordão umbilical, onde a sexualidade tem um papel essencial. Então a gente percebe ali na cena dos dois que aquele homem não consegue conduzi-la ao gozo, né? Não consegue conduzi-la para além daquela situação, e aquilo só vai se intensificando e a raiva dela vai se intensificando. Por quê? Porque ela também é muito sensorial, ela é muito sinestésica, e o filme traz a gente para esse lugar corpo. Então o filme mostra muito o corpo dela, o filme mostra ela na água, né? O filme traz esse aspecto bem do físico, porque é uma característica dela e é uma característica desse estágio psíquico que ela tá aprisionado da voracidade, tá? Então, que mais? Aí, muito bem, chegamos no momento, aí ela foge para a intelectualidade, né? Então, veja, ela... trazendo agora um assunto aqui que eu trato muito com as alunas na Tecelã, no processo de individuação de uma mulher, ela tá presa nesse primeiro estágio, que é a heroína, que é essa mulher que o pai não aparece, né, no filme. Então, a gente sabe que ela tem esse desejo pelo pai. Veja que o desejo pelo pai se manifesta... Como que você sabe disso, Dani? Se manifesta em desejos por homens proibidos, né? Por homens mais velhos, por homens que denotam algum poder de alguma maneira. E isso reflete o quê? A ausência do papel eficaz psíquico do pai na infância de cortar o cordão umbilical com a mãe. Então ela tá presa nesse cordão umbilical com a mãe, ansiando por um homem que venha e corte esse cordão. Na infância, esse papel deveria ser feito psiquicamente pelo pai. Quando isso não acontece, a mulher vai buscar na sexualidade que isso aconteça. A gente vê isso muito no mito de Perséfone, né? Que precisa ser sequestrada. Por quê? Quando a mulher fica aprisionada nesse vínculo com a mãe, só um amor bandido, né? Proibido, pode cortar esse vínculo. Então, a gente percebe ali que o professor que ela se encanta é esse homem que preenche essas qualidades. Então, o marido dela é bem menino, né? Carinha lavada, assim, magrinho, e ela escolhe um homem barbudo, que traz toda uma coisa que é maior, que tem uma coisa da intelectualidade, da sedução, do proibido, né? E vai vivenciar essa tentativa de salvação, tipo, vamos ver se você consegue me tirar dessa angústia voraz que eu me encontro através do caso com ele. Um detalhe importante que passa desapercebido para a grande maioria é o tal do poema que ela pede para ele recitar. E ele recita, né, que é o poema Itz, que fala sobre o quê? Fala sobre uma tragédia grega, uma história grega chamada Leda, que é a personagem, e o cisne, que conta o quê? Conta a história de uma mulher que é estuprada por Zeus, com quem ela tem 2 filhos. Então daí que eu tô tirando toda essa sexualidade aprisionada, esse desejo pelo pai, e esse desejo desse homem que a toma quase que a força, né? Por quê? Porque é proibido para a mulher que fica preso dentro desse lugar com a mãe, é proibido sair. Então, só um homem que atira a força. É essa a simbologia, é isso que está em Perséfone e é isso que está no filme, nesse desejo com esse professor. Só que esse professor também não consegue tirá-la à força. E aí, a partir daí, ela decide ir embora. Né? Porque daí ela não suporta mais aquele gozo que não sai, né? Que tem uma cena, inclusive, que ela tá se masturbando, tentando liberar essa angústia através do gozo e não sai. Então,
juntando aqui Melanie Klein e Lacan, a gente vai dizer que é uma mulher que não conseguiu transicionar da voracidade de Melanie Klein ao gozo de Lacan, tá? Não consegue, ela fica ali aprisionada, agora falando de Jung, numa etapa da individuação. Por quê? Porque ela não consegue cortar o cordão umbilical com a mãe o filme inteiro. Como que você sabe disso, Dani? Porque conforme ela vai ficando mais velha, ela vai corpando a mãe, e a mãe tinha um sintoma, né, de apagar os sentidos. E aí ela também, ou seja, ela se tornou a mãe, não conseguiu cortar o cordão umbilical e fez com as filhas algo semelhante do que a mãe fez com ela, e não suportava a intensidade da angústia, da raiva que ela sentia ali, apesar de ter supostamente bancado a escolha dela de querer ser livre, né, de querer, enfim, que todo mundo aí tá fazendo uma apologia como se ela estivesse feliz nesse lugar. Importante lembrar, gente, que o filme fala de toda a angústia persecutória que ela vive. Persecutória por quê? Porque ela sente muita culpa de todo esse desejo de libertação da mãe e dessa realidade aqui, não é da maternidade, tá bom? A maternidade só traz à tona algo que ela vivenciou com a própria mãe. Então, falando do processo de individuação de uma mulher vai ser essa heroína que quer ser reconhecida no intelectual, né? Vai vivenciar essa sexualidade de poder, eu quero saber o quanto eu consigo despertar o seu desejo. E aí depois, teoricamente, vai vir a fase da maternidade, que é uma fase de morte, que é uma fase difícil, porque tem um ser se alimentando da gente, né? Primeiro dentro da barriga, esticando as nossas costelas, depois no peito, e achar a sexualidade dentro disso. É um processo de morte e renascimento, não é uma questão de reeditar a sexualidade anterior à maternidade, como muita gente está achando. Ela simplesmente não aceitou a imposição da sociedade. Gente, vamos amadurecer, por gentileza. O processo aqui, ó, de amadurecimento de uma mulher na maternidade precisa acontecer um processo de morte e renascimento a partir dessa visita à primeira sexualidade, que é a relação com a mãe. Entende? Então não é culpa do marido, não é culpa do patriarcado, não é culpa da sociedade, não é culpa de ninguém. Ela não conseguiu amadurecer, não deu conta de amadurecer por conta da intensidade dos processos dela. Aqui eu tô falando de amadurecer para o bem-estar dela, não para a adaptação ao que a sociedade espera, que ela seja uma mulher resignada à maternidade e a um casamento que ela não goza. Não é nada disso, tá? Tô falando de como ela pode ficar bem, porque a gente percebe no filme que ela não tá bem em nenhum momento. E esse bem é interno, né? O que acontece é que daí começa a se mostrar a partir do próprio desequilíbrio dela ali. Conforme as pessoas chegam, né? Invadindo os limites dela, invadindo aquilo que ela esperava vivenciar ali nas férias tranquilas e intelectuais dela. De repente chega um monte de gente que é mais voraz que ela, que é mais animal que ela, que é mais instintivo que ela. E aquilo desperta o medo dela, então ela tá o tempo todo ouvindo barulho e se sentindo perseguida, e tudo isso é dentro, tá? Tudo isso é um reflexo do que acontece dentro, porque ela não consegue lidar com essas questões. Então a gente vê isso agora vindo para o filme, propriamente dito, a gente vê isso desde o início. Começa com a cena que termina, e aí logo depois ela tá chegando na praia. Então, eu tô falando rápido por causa do tempo do vídeo. Ela já chega pedindo desculpa. Aquele cara tá ali tentando se mostrar como um candidato a um amor maduro e ela não sabe se ela quer muito não. E aí ela já chega pedindo desculpa. Olha, desculpa porque eu demorei para sair de casa. É um desconhecido, tá, gente? Desculpa pelo peso da mala, pelo peso do que eu carrego, pela importância que os livros têm na minha vida. Tudo isso é uma fala do inconsciente dela. É ela que tá transbordando porque ela não aguenta aquela culpa que ela carrega. Então, todo o filme fala da relação dela com a própria culpa. Aí, logo que ela vê a Nina, ela se identifica com a Nina, né? Vê ela própria na Nina e percebe que as memórias dela vão começar a voltar. Ela não esperava que as férias fossem trazer isso. E o filme é tão simbólico que assim que ela viu a Nina na praia, não sei o que, volta para casa, vai comer a fruta, o que ela descobre? Que embaixo tá tudo podre. Ou seja, ela tem uma camada aqui, que é bonita, aquela coisa das frutas, mas se você virar embaixo, tá tudo podre. O que é esse podre? É um julgamento, a atitude dela? Claro que não. É como ela sente a própria emoção.
É como ela sente o conteúdo profundo dela, tá? Aí essa dor começa a emergir juntamente com um descontrole, com uma loucura, né? Porque ela mostra meio que ela tá beirando, né? Uma loucura ali. E as memórias dela começam a emergir. Aí tem uma cena sensacional à noite que ela acorda com a cigarra no travesseiro. Essa cigarra tem um simbolismo extraordinário, porque a cigarra, ela fala de um símbolo de repensar a vida, sabe? Repensar as atitudes do passado. E ela olha para aquilo assim, e outra, a cigarra também canta para o acasalamento. Então, tudo isso, né, a repensar essas atitudes antigas simbolizadas na cigarra. Por quê? Vamos estender aqui só um pouquinho para você entender. A cigarra, no processo dela, igual a lagarta e a borboleta, tem que suportar o tempo que ela precisa ficar na terra, sabe? E então a cigarra também fala de paciência, fala de suportar as etapas que ela não conseguiu suportar. Como se fosse a lagarta que não suporta o casulo e nunca vira borboleta. Ela ficou presa no estágio lagarta, então ela ficou presa naquele estágio ali, cantando para acasalar, e aquela cigarra tá quase morrendo, né? Então, mostra muito claro que o estágio que ela se encontra. E ela não suporta ver aquilo, leva a cigarra para fora e cobre a cabeça, do tipo, eu não quero olhar para isso, né? A gente percebe também na relação dela com a mulher mais velha, grávida, né? Que são facetas do inconsciente dela. Ela também quer resgatar uma maternidade que ela não sabe muito bem como, e que a gente vê na história da boneca, que todo mundo fala, eu não entendo por que ela pegou a boneca. A gente vai falar sobre isso. Então a gente percebe que toda essa culpa que ela tem, toda essa raiva que ela tem, se transformam em sentimentos persecutórios, que a gente vê justamente ali quando cai a pinha nas costas dela. Veja, ela é muito sinestésica, a percepção, a leitura dela, ela experiencia o mundo através do corpo, mais do que a grande maioria, apesar de ser muito fascinada pela mente, ela tende a somatizar mais. Então ela somatiza no desmaio. São pessoas que se cortam facilmente, que estão sempre se machucando, que entendem as coisas, que manifestam as coisas a partir do próprio corpo. E a pinha caindo nas costas dela, como se fosse uma punhalada nas costas, né? É justamente todo o sentimento que ela tem persecutório, que ela anda ali olhando para o lado e falando, ai meu Deus, de onde vem? Aí ela vai ter aquela conversa com aquele menino, acho que chama Will, e assim que ela começa a beber, ela traz a fala dela da onde ela está psiquicamente, né? Então ela começa a contar o quê? Começa a contar das filhas e começa a contar da mãe. E quase como se ela falasse, eu tô presa entre essas duas demandas. A fome que eu sentia da minha mãe, que ela não supriu, e a fome que as minhas filhas têm de mim, que eu tenho raiva, porque a minha mãe não me supriu, por que eu tenho que suprir elas? Essa é a fala dela no bar, bebendo ali, né? E o quanto ela, quando aquilo sufoca ela busca o escape de uma sexualidade culpada, né? De uma sexualidade abusiva, porque ela não conseguiu transformar toda essa sexualidade em amor, no sentido de alimentar-se, etc, etc, tá? Então ela fala desse sentimento de sufocamento que ela experiencia nesse lugar, entre a mãe e as filhas, tá? Essa parte eu falei. Aí ela fala das filhas que a Marta, se torna mãe, né? Para cuidar dela, muito culpada, e que a Bianca, foi a que ela não colocou limite nenhum, suga tudo dela, né? Então veja que é um reflexo dela própria. Aí chegamos na boneca. A criança ela se enxerga na Nina, tá? Então ela é a Nina. Ela tá tentando dar uma oportunidade para Nina de refazer a própria história. Ela própria, né? E aí, aquela menina fazendo aquilo com a Nina, lembra de toda a raiva que ela sentia da filha. Porque a menina fazia com a Nina a mesma coisa que a filha fazia com ela. Então, o que ela faz? Pune a menina, roubando a boneca da menina. Então, é uma história de projeção. Ela deu a criança interior dela para a filha. A filha ficou com raiva porque ela estava nutrindo a irmã, e rabiscou toda a boneca. Ela sentiu raiva da filha, porque, olha o que eu confiei a você, né? E você faz isso? Você tá descontando a sua raiva em mim?
A mesma raiva que eu sinto da minha mãe, não posso admitir, ela pega essa boneca, assim, que também simboliza essa criança dentro dela, e arremessa pela janela, e resolve daí, a partir daí, não quero mais lidar com isso, eu vou arranjar um cara, eu vou viver a minha vida, eu não quero isso aqui pra mim. E aí ela foge desse conteúdo que ela é obrigada a revisitar nessas férias, através de todo esse contexto, onde a Nina representa ela, a menina representa a filha dela, e ela rouba a boneca de volta, tentando se resgatar, tentando cuidar da própria criança interior, tentando se sentir menos culpada de ter abandonado as filhas. E aí ela vive esse processo com a boneca, que ora ela dorme abraçada, aí ela tenta limpar os riscos, né, que simboliza toda essa raiva, e aí conforme ela vai tirando a água da boneca, sai uma lesma, um bicho, uma coisa, que é justamente a mesma coisa simbolizada na podridão das frutas, que é como ela sente que é o interior dela. E aí a gente vai, então por isso que ela rouba a boneca, não consegue ir equalizando essas coisas todas, uma terapia teria ajudado bastante, teria poupado bastante coisa ali, e a gente vai caminhando para o final, onde a Nina, que é fiel ao clã, né, bem fiel àquele clã meio mafioso, fura ela, que para ela é praticamente um gozo. Por quê? Porque finalmente ela tá sendo punida, né? Então é por isso que ela não busca ajuda, por isso que ela vai pra praia, finalmente aquilo é como se conforme vai se esvaziando o sangue e ela se sente finalmente punida por todos esses sentimentos que ela não dá conta. Ela fica ali na praia, retoma a laranja, que é um símbolo da vinculação dela com as crianças, e liga para as filhas, e a gente entende meio ali que ela não tá muito afim de pedir ajuda, né? Porque ela finalmente sentiu alívio na compensação de ter sido finalmente punida por todo o conteúdo emocional que ela tem. Veja, punida porque abandonou as filhas? Não, punida por todo o sentimento de raiva que ela sentia pela mãe, de raiva que ela sentia pela filha, de destruição que existia dentro dela porque ela não conseguiu transicionar. Beth diria uma coisa simples, né? Bom, olha, se ela tivesse tomado a mãe, tudo teria resolvido, né? Essa é a grande questão. Mais importante do que a gente olhar aqui para a relação dela com as filhas, que apenas reproduzem uma realidade, a gente tem que olhar para a relação dela com a mãe. Quando ela decide ir embora, ela faz o quê? Deixa as filhas para serem cuidadas pela mãe, como uma punição. Você não me nutriu, agora eu vou te obrigar a cuidar das minhas filhas. Muitas mulheres fazem isso. Não dão conta da demanda da maternidade, que é dificílima, delegam em nome do eu tenho que trabalhar e delegam para a mãe do tipo, ó, agora você vai cuidar, vai dar para minhas filhas que você não deu para mim. Uma situação bem angustiante, né? Mas um filme sensacional para a gente poder entender o que é uma mulher aprisionada dentro desse cordão umbilical com a mãe, que não consegue transicionar. Então ela sai desse primeiro estágio psíquico dessa mulher heroína que só pensa no prazer, né, e no reconhecimento e na intelectualidade, não suporta as demandas da maternidade que exigem um processo de morte e renascimento e volta tentando reviver essa heroína, né, mas que não dá mais certo, porque a culpa tá consumindo ela. Por isso que termina o filme ali, ela na praia, sentindo pela primeira vez alívio, porque finalmente ela foi punida por esse sentimento persecutório que estava sufocando ela.